A paz do Senhor a todos, amados alunos, alunas, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, estou chegando com mais um vídeo, mais uma lição da EBD para vocês, E nós já estamos na segunda lição deste trimestre aqui, olha só. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Pastor Douglas Batista nos trazendo este riquíssimo conteúdo, deste trimestre abençoado. Tenho certeza que vai enriquecer o teu conhecimento, vai te trazer mais ânimo, mais crença, mais firmeza. Isso eu espero, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Desde já eu quero falar a você que ainda não é inscrito no canal Adonai, por favor, se inscreva, se você puder, tá bom? Lhe peço encarecidamente, se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o teu comentário aí no rodapé do vídeo, do que você achou da lição, e também deixa o teu like, que é muito importante, ajuda o canal, tá bom? Deus te abençoe em o nome de Jesus. E também, prezado, divulgue esse vídeo nas redes sociais, ajude a mais pessoas ouvir esta mensagem, tá bom? Para que se encham mais de conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Muito bem, nós vamos para a segunda lição, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e capítulo 9, ou melhor, capítulo 1, versículo 3 e 4, e dos versículos 9 ao 14, tá bom? Vou repetir. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e versículos do 9 ao 14. Vou ler aqui para vocês. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Muito bem, amados. Aqui no comentário aqui, os tópicos que o pastor Douglas Batista posiciona. O primeiro ponto vai falar a nova posição em Cristo. O segundo vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E o ponto central da lição é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glórias a Deus, que maravilha, né? Aqui vai falar sobre a doxologia,
Após expor os versículos de abertura da epístola, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós sabemos que Deus, Deus, ele é um só, subsistente em três pessoas distintas, que muito se fala sobre a Trindade. Eu uso mais o termo triunidade, que é três, vamos dizer, três em um. Um só Deus, subsistente em três pessoas. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabendo que a função do Pai é o Criador, o Filho, Salvador, o Espírito Santo, Consolador. Olha só que maravilha. Então, irmãos, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa, como está dizendo aqui, digno de louvor. Bendito Deus. Aqui na alegria do apóstolo Paulo, ele se expressando, ele lançando a Deus um ato de louvor, de gratidão, ao ponto dele dizer: bendito o Deus. Ele está falando diretamente com o Pai, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos delegou todas essas bênçãos, que tinha lá nos céus. Ele delegou a nós, dispensou a nós em Cristo Jesus, Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Ele diz assim: para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Está falando, no caso, nas três pessoas, da Trindade ou Triunidade, expressando basicamente no Filho, no Filho Jesus, em que ele nos delegou todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos já falar a esse respeito. Olha, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Que maravilha! Olha, tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Então Deus Pai planejou a redenção, o Filho realizou e o Espírito Santo garante. Lembra que quando Jesus disse: olha, eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. E a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. O Espírito Santo, outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade ou da Triunidade, é que está conosco para nos consolar, nos confortar, nos guardar, nos guiar até o dia do arrebatamento da igreja, que ele nos conduzirá aos céus. É isto? Louvado seja o nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele conclama com muita ênfase, com muita alegria, com muita garantia: bendito seja Deus. Bendito, digno de louvor é o Deus Pai que nos outorgou estas bênçãos espirituais em seu Filho Jesus Cristo. A nova condição.
A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Porque quando Jesus veio e ali iniciou seu ministério, ele sempre dizia o final do seu ministério, como seria? Seria entregue na mão dos malfeitores, seria zombado, criticado, açoitado, crucificado, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Esse foi o plano de Deus. Essa foi a bênção maior de Deus, o Pai, para nós, por meio do seu Filho, a morte na cruz. Porque havia uma dívida que nós recebemos por legado, por herança, deixada por Adão. Quando desobedeceu, né, nós vimos isso no trimestre passado, que ele desobedeceu às ordens de Deus, né, e introduziu o pecado no mundo, em toda a sua descendência, em todas as gerações. Então essa foi a herança que recebemos, mas a bênção espiritual de Deus Pai foi através de Jesus Cristo, porque teria que ser paga essa dívida, era uma dívida. A cédula da dívida, ninguém seria capaz de pagar. Nenhum ser espiritual, nem nos céus, nem na terra, em lugar algum, encontrou um ser, uma pessoa que pudesse cancelar essa dívida, pagar essa dívida. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi capaz. Lembra que lá no Apocalipse, quando João, ali na revelação, quando ele viu, estava diante do trono e ali um livro que era escrito por dentro e por fora e ninguém seria capaz de tocar no livro, nem de olhar para o livro. E ele chorava muito quando ele viu que Jesus, né, o Cordeiro, foi o único capaz de pegar o livro da mão do Todo-Poderoso e abrir o livro. Porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou para si todas as pessoas, todas as raças, tribos, línguas e nações. Essa é a alegria que nos traz e nos impulsiona a também dizermos: bendito seja Deus, né? Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Agora o segundo ponto, o segundo parágrafo, vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Veja bem, não está dizendo uma vida religiosa. Não é uma vida religiosa, é uma vida cristocêntrica. Porque religiosidade há espalhado em todo o Brasil e em toda a parte do mundo. Agora, a cristã, a verdadeira crença, a verdadeira fé, que é o cristianismo, né? Ela tem que ser uma vida cristocêntrica. Olha, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, versículo 9 do capítulo 1, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, veja bem, nós nunca, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, nunca ouvimos Adão falar em Cristo Jesus. Nós nunca ouvimos Noé falar em Cristo Jesus. Nós nunca ouvimos Abraão falar em Cristo Jesus. Nós nunca ouvimos Isaac, Jacó, nunca vimos Moisés, nunca vimos os patriarcas, os profetas falar em Cristo Jesus. Porque isso era um mistério. Mas ela estava intrinsecamente inserida nas Escrituras, desde o Gênesis. Lembra do juízo lá no Jardim do Éden? Quando Deus sentenciou o homem, a mulher e a serpente, ele falando ali que na verdade era a serpente, mas era Satanás. Aí o Senhor Deus disse que da semente da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Quem era essa semente? Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo não era mencionado, mas já era ele, já sendo falado. Depois, uns 700 anos antes de Jesus vir à Terra, antes de Deus estar entre as pessoas, através do Filho, que é as bênçãos espirituais que estamos estudando, Isaías já profetizava dizendo, né, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus entre os homens.
Deus entre as pessoas. Se ele não poderia vir na sua fórmula de Deus, porque um ser humano algum suportaria ou suportará ou suporta ver a Deus, então ele teve que se encarnar. Ele teve que vir em forma de homem, em forma de pessoa, através de quem? De Jesus, o Filho. Então ele veio trazer as bênçãos espirituais através do Filho. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, esse era um mistério que estava escondido. E os profetas falavam, depois Isaías também vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja bem, depois Isaías vai dizer que ele era como uma raiz em terra seca, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade levou sobre si, e como a ovelha muda levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca, então falando, mas não dizia o nome Jesus Cristo. Não dizia o Filho de Deus, falava o Messias que os judeus sempre aguardavam. Esse era o mistério que estava agora nos profetas, começando a ser revelado. Até que João Batista vem, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino dos céus está entre vocês, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ali vem o precursor do Messias, que eles tanto aguardavam. Alguém chega, agora começa pela primeira vez a aparecer o nome Cristo, que é ungido, o Messias é ungido de Deus. João Batista, você é o Cristo? E ele diz, não, eu não sou o Cristo. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas, arrependam-se e crede no Evangelho. O reino dos céus está entre vocês. E a mensagem de João Batista era essa, arrependam-se, arrependam-se. Agora o Cristo estava começando a ser anunciado. Esse era o mistério escondido desde o Éden. Desde a fundação do mundo estava escondido, agora revelado, mais explicitamente quando ele encarna-se através do Espírito Santo. Veja só a Trindade funcionando. Deus Pai o Criador, o Filho o Salvador, o Espírito Santo Consolador. E a Bíblia categoricamente vai dizer que o Espírito Santo implantou Jesus no ventre de Maria. Lembra que quando Maria conversa com o anjo, com Gabriel, e ela diz, mas como isso vai ser se eu não conheço nenhum homem? Ou seja, eu não tenho relação sexual com nenhum homem. E Gabriel diz, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti, ele te cobrirá e tal. E então foi assim o processo para que Deus, o Emanuel, estivesse entre os homens. Louvado seja o nosso Deus. Aqui vai falar o pastor Douglas, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Glórias a Deus. Lembra que Jesus disse, todo poder o Pai me deu. Tanto nos céus, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares, Deus, o Pai, entregou ao Filho todo o poder, toda a autoridade, E no nome dele se dobre e se dobrará todo o joelho. Então, em Cristo se converge todas as coisas, Tudo subsiste em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Glórias ao nosso Deus, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que isso? Para que tudo fosse para o louvor da sua glória. Olha só, aqui ele enfatiza dizendo, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Tanto judeus quanto gentios. Num dia vai ter vai ser uma só grei.
né? Um só povo, judeus e gentios, porque ela é classificada entre duas qualidades, judeus e gentios. E os dois, ambos serão um só povo, uma só igreja. Paulo muda de pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Por que fala louvor da sua glória? Porque tudo que Deus fez e faz é para o louvor da sua glória. Quando ele criou Adão e Eva, o primeiro casal, foi para o louvor da sua glória. Olha que ele diz, versículo 26 do capítulo 1 do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, conforme nós. Quem é nós? A Trindade. Por exemplo, Deus, justo, santo, né? Fiel. Todos os adjetivos bons está convergido em Deus. Por isso ele diz, façamos conforme a nossa semelhança. Porque era para a glória de Deus. Mas Adão pecou. E aí? Destituído foi da glória de Deus. Aí Deus poderia muito bem dizer, não, já que me desobedeceu, eu vou acabar. Pronto, acabaria ali com a raça de Adão. Mas não, ele já de imediato proveu um escape, o Filho Jesus Cristo, para nos trazer as bênçãos espirituais. Para quê? Para o louvor da sua glória. Depois, com o passar do tempo, o povo todo se afastou de Deus e ele sim tentou destruí-los. Aborrecido, Deus, sim, mas é que pela sua bondade e misericórdia, o seu amor para com toda a humanidade, ele agora separa Noé e sua família, para dar sequência à raça humana que ele criou com tanto amor. Para quê? Para o louvor da sua glória. E ali, depois do dilúvio, dando sequência a Noé e seus filhos, novamente, a proliferação da raça humana, Deus agora continua para trazer ele próprio, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, as bênçãos espirituais. Agora sim, vai chegar o momento final em que, depois que Jesus arrebata a igreja, que ele implantar o seu governo de 1000 anos, e depois vir o julgamento do trono branco, do juízo final, aí sim, para sempre, terá a vida, que é a chamada vida eterna, os que foram salvos para sempre. Por quê? Para o louvor da sua glória. Deus nunca deixa o ser humano que ele criou desde o Adão ficar disperso. Ele sempre acha um escape. Ele sempre provê um escape. Por quê? Amor. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo, as pessoas, de uma tal maneira. Esse tal significa uma maneira inexplicável. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é só o que nele crê. Esse crer significa ter certeza. Aquele que vive em Cristo, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vai perecer vai viver eternamente no lago de fogo. E o que vai viver com Cristo terá vida eterna com Cristo. Louvado seja o nosso Deus. E aqui, finalizando aqui o terceiro tópico, fala o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Lembra que eu falei? Deus o Pai, o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o penhor, é o Consolador, é o penhor da nossa herança. Para alguém que está me ouvindo agora, que não é como se diz, evangélico, e pode até pensar, mas são 3 deuses? Não, é um só Deus, subsistente em 3 pessoas distintas. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Cada um na sua função. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Olha só, o Deus Pai idealizou, o Filho concretizou, né? Concretizou o projeto. E o Espírito Santo, ele agora está garantindo, consolando, agindo, meu filho, olha por aqui, não é por aí, é por aqui. Este é o caminho, andai nele. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O Espírito Santo sempre consolando. Olha, o Espírito Santo tem um papel tão importante, porque ele é o mesmo Deus, ele é o próprio Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós.
Às vezes nós não sabemos pedir como convém pedir, nós não sabemos orar, o Espírito Santo ora por nós, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Está vendo como é tão grande esse amor de Deus? É inexplicável, é insondável, é incomparável o amor de Deus, ao ponto do Espírito Santo que nos conduz, que conduz a igreja, conduz aqueles que vêm agregando-se à igreja de Cristo. Ele intercede, né? Ele clama ao Pai, ele implora, ele roga por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Veja só, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Olha só, mais uma vez, esse ouvir não significa só escutar. Eu escutei. Não, esse ouvir significa aquele que recebe, que aceita. Porque tem muita gente que ouve a palavra, não, eu sei, o evangelho, né, tal, Bíblia, crente, igreja, eles pensam mais ou menos assim. Só que esse ouvir significa aceitar no coração, que recebe na alma, porque todas as pessoas são perdidas. Lembra que diz lá Romanos 3:10, não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus? Então esses que todos não são justos, mas quando eles ouvem a palavra de Deus, que dão crédito à palavra de Deus, então o evangelho da salvação, veja bem que o pastor Douglas Batista, ele grifa aqui, o evangelho da salvação, porque tem evangelho por aí que não é evangelho da salvação, o evangelho daquele que venha como está e fique como quiser, certo? Tem muitas igrejas por aí que a pessoa venha como está, Jesus te ama a si mesmo, claro, ele ama a si mesmo, só que para uma mudança. Lembra quando às vezes as pessoas criticavam ele, Jesus, quando ele estava na terra? Ele come com pecadores, né? Vive no meio das meretrizes. Só que Jesus estava nos pecadores, mas não era simplesmente para um almoço, para um jantar, um bate-papo. Não. Quando Jesus se juntava com os pecadores, toda vez que Jesus ia na casa de um pecador, ainda que fosse para fazer uma refeição, ele já ia com um propósito de salvar. Até porque, veja bem, quando ele salvou Zaqueu, ele disse, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus, sempre foi. Ele curava, ele purificava os leprosos, dava vista aos cegos, fazia os mudos falarem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem, mas a missão principal era salvar. É tanto que quando uma pessoa, por exemplo, um paralítico, chegava até ele rogando uma cura, a primeira coisa que Jesus falava era, perdoados estão os teus pecados, porque foi essa a missão dele, para salvar os pecadores. Ele veio para salvar, louvado seja o nosso Deus. Então, aquele que ouve o evangelho da salvação, o evangelho da prosperidade, dá 100 que Deus vai te dar 1000, dá 200 que Deus vai te dar 2000, eita, a toalhinha da bênção, isso, aquilo, outro, isso é balela, certo? Esse é o evangelho do engano, o evangelho que te induz a fixar residência na terra, o evangelho que mente para você, que você é filho do rei, e se você é filho do rei, você lógico, é príncipe, e sendo príncipe você tem do bom e do melhor, a fartura, comerás o melhor dessa terra. Essa passagem já passou, hein? Isso era para o povo judeu, comerás o melhor da terra, quer dizer, até agora está sendo, mas para o povo judeu. Quando alguém vem te falar que o evangelho, que Deus é dono da prata e do ouro, você tem que usufruir do melhor, isso são os gananciosos que te ensinam isso. Tá certo? Porque o evangelho da salvação, Jesus está dizendo, olha, aquele que larga terra, larga fazenda, larga pai, larga mãe por mim, quem não fizer isso não é digno de mim. O evangelho da salvação, Jesus está dizendo, arrependei-vos, é o arrependimento, largar as coisas mundanas. O evangelho da salvação, Jesus está dizendo, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça consome. Ajuntais tesouro nos céus. O evangelho da salvação, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não trouxemos nada para este mundo. É certo que nada levaremos, tendo com que nos manter e nos cobrir, estejamos com isto contentes.
porque os que querem ficar ricos caem em laços de tentação. E você pode me perguntar, irmão Beto, então quer dizer que um crente não pode ter riqueza? Pode. A riqueza é de Deus, a pobreza é do diabo. O problema é que o ser humano não está preparado para a riqueza na terra. Quer dizer, alguns estão, mas pouco. Enganoso é o coração do homem. Você tem certeza que se você fosse rico, você seria fiel ao Senhor? Então se contenta com o que você tem. Se Deus, conhecendo o teu coração, te der riqueza, amém. Tem muitas pessoas ricas, servas de Deus, que usam a sua riqueza para ajudar os necessitados, para ajudar os missionários. Tem alguns deles. Mas por quê? Porque o coração dele é diferente do meu e do teu. Viu? Não se iluda, não. Se eu fosse rico, eu ajudava os pobres. Às vezes não é não, viu? Enganoso é o coração. Se contenta com o que você tem. Ouça o meu conselho, né? E o conselho do apóstolo Paulo, em primeiro lugar. Então, irmãos, o evangelho da salvação. O que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou lhe falar. Quem sabe alguém já te perguntou, você é batizado com o Espírito Santo? E você, não. E então falta você receber o selo, né, do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o selo do Espírito Santo. Ei, isso é engano. É teologia falsa. Certo? Porque há o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Eu não lembro qual é o vídeo que tem no canal Adonai que eu fiz, está falando sobre isso. Mas você, visitando lá o canal Adonai, você vai achar essa passagem falando sobre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Todo crente, toda pessoa que vem a Cristo, que ouve o Evangelho e crê no Evangelho da salvação, ele recebe de Cristo o perdão dos pecados. Naquele momento, ele está sendo batizado no Espírito Santo. Ele está recebendo o selo, o penhor da promessa, o penhor do Espírito Santo de Deus. Esse selo do Espírito Santo significa marca, carimbo, selo de propriedade. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Às vezes você anda triste por, eu não sou batizado com o Espírito Santo, o pastor me falou que eu não tenho selo. Não é verdade. É porque nem ele sabe o que é isso. Está entendendo? Vai pela Bíblia, vai pela palavra. Olha aqui que o pastor Douglas Batista está dizendo. O que por meio da fé se rende a Cristo. Você se rendeu a Cristo, sim ou não? Você recebeu o convite dele? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você foi cansado, sobrecarregado. Jesus te recebeu, perdoou teus pecados, pagou com sangue vertido na cruz. Então olha o que acontece. Recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. No momento que você dobrou o teu joelho, você fez uma confissão perante os céus e a terra, que você estava entregando a sua vida a Cristo, para que ele passasse a partir daquele momento, reinar na tua vida, ser Senhor da tua vida. Naquele momento o Espírito Santo estava te selando com o selo da promessa. Sabe o que isso significa? Que você é propriedade particular, peculiar de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você, a partir do momento que você confessou a Cristo os teus pecados e deixou o mundão, largou as coisas mundanas. Até porque, deixa eu te falar, tem muitos crentes já velhos, não estou falando dos novos crentes não. O novo crente, ele é um menino recém-nascido na fé. É um recém-nascido. Então, por exemplo, as coisas mundanas que ele usava, ele continua usando. Alguns mudam radicalmente. Outros continuam usando porque está no começo, é criança. Não sabe discernir. Paulatinamente vai se convertendo a Cristo, vai largando as coisas mundanas. Só que tem crente velho que não larga as coisas mundanas. Será que você, quem sabe eu estou falando para você, irmão e irmã, nessa condição. Será que você tem realmente o selo do Espírito Santo? A marca? Será que o Espírito Santo pode dizer, esse é meu, essa é minha? Porque o selo é para aqueles que se converteram a Cristo.
O selo do Espírito Santo é para aqueles que abriram a porta do seu coração. Jesus entrou e o Espírito Santo de Deus marcou: é meu, esse é meu, essa é minha. Que maravilha isso, hein? O Espírito Santo diz: esse aqui é meu. Você, irmã, que regozijo você tem ao saber que o Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo: você é minha propriedade, é minha particularidade, está aqui o selo em você, o selo da promessa. Louvado seja o nosso Deus, né? E por fim, para finalizar, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, tá vendo? Está garantido que você, no momento que aceitou a Cristo no teu coração, recebeu ele com alegria. Não estou falando daqueles que passaram a fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Tem muitos que vêm, né, às vezes por insistência: eu acho tão bonito o modo que os crentes cantam. Eu acho tão bonita, né, sabe, a vida dos crentes. Eu vou passar para ser crente. Não, só isso não serve. Você quer ser crente só porque você acha bonito? Não. Você tem que passar a ser crente em Jesus. Eu vou retirar a palavra crente. Vou dizer servo e serva para ir para o céu. Você não pode vir a Cristo por insistência, por medo. Tem muitas pessoas que dizem: mas eu fui lá na frente, né? O irmão lá me insistindo muito, a irmã insistiu, pegou no meu braço, me chamou, me arrastou e, né, para não fazer feio, para não fazer vergonha, eu fui lá na frente. Aí eu tô aí nessa igreja aí porque por insistência. Não, você não vai entrar no céu. Abra o teu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te marcar, te selar. Jesus vai vir buscar uma igreja. Esse mundo vai pegar fogo. O profeta diz que não ficará nem raiz nem ramo. E a pergunta é: onde é que você vai morar? Recebe Jesus com alegria. Se o Espírito Santo de Deus te marcar, ele garantir a tua salvação, é o essencial. Isso é necessário, que você entre nos céus, que você seja chamado naquele dia do arrebatamento. E olha o que a palavra fiel diz no livro do Apocalipse 3, que você receberá uma pedrinha branca. E na pedrinha branca tem o teu novo nome. Se o teu nome é Maria, lá vai ser outro nome. Você que vai receber, você vai saber o teu novo nome. Se o teu nome é José, tu vai receber uma pedrinha branca com o teu novo nome. Eu vou receber a minha pedrinha branca com o meu novo nome. Isso te alegra? Então, deixa Cristo fazer morada plenamente na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus envolver tua vida. Deixa o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus falar para o inferno que você é propriedade particular dele. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, meus prezados alunos, estuda esta lição. Vá para a sala de aula, se for possível. Não sei se domingo vai ser possível, se é aí na tua cidade, né? Você está no templo, mas se não tiver, faz a tua escola mesmo na tua casa. Se não te proibirem, né? Que tem esse mal aí, maligna, satânica, querendo proibir a liberdade de culto, mas você pode estudar a revista. E você, professor, professora, se tiver a oportunidade de uma classe, mesmo pequena, lecionar esta lição maravilhosa, passa para os teus alunos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no teu coração. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, e boa aula. Que Deus nos abençoe. Amém.